Estabelece. Energia. Som. Som. Ainda não. Som. Energia restabelecida. Retomamos a sessão. Com a palavra a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Seu tempo já estava na metade, então 7 minutos e meio. Obrigada. Eu aproveito até esse intervalo, porque eu acessando algumas mensagens das pessoas muito assustadas, porque é um tema novo, essa questão da cobrança da tarifa. Eu vou repetir aqui, voltar 1 minuto no tema que eu tratei inicialmente na minha fala, que é a cobrança por uma tarifa que vai ser instituída no município a partir de janeiro, por decisão de lei federal de 2020, onde sim, é isso mesmo, vai ser cobrada pela varrição, pela poda, pela coleta do lixo domiciliar, com exceção da construção civil e de lixo hospitalar, que tem outra política específica, outra destinação, toda a coleta de resíduos, nós, moradores de registro, é que vamos ter que pagar por ela. A soma dos contratos hoje, varrição, poda, a coleta dos recicláveis, a coleta dos volumosos, né, que é aquele outro contrato, somam aproximadamente 6 milhões de reais. É disso que nós falávamos e é disso que a população terá a oportunidade de participar na audiência pública e cada um de nós nessa casa uma responsabilidade imensa para lutar para que seja o menos penoso possível para a população de registro. E o que eu disse aqui, só para encerrar, portanto, você tem um corte mínimo que você tem que fazer, que é com relação à baixa renda, e que o projeto que veio só deixava fora 11 mil pessoas, que são aqueles que ganham per capita, ou seja, por morador da família, até 105, e nós propusemos que fossem quem está no CAD único, que é meio salário por morador da família, portanto, meio salário per capita. Pelo menos isto. Agora tem outro recorte, e esse é uma questão técnica, que vamos ter que nos debruçar, mas ele vai dar outro recorte de justiça, que é pelo zoneamento, ou seja, pelas áreas distintas da cidade, bairros nobres, bairros populares. E a grande questão, que eu não tenho nenhuma forma de contribuir ainda, quero aprender para ver como fazemos, é como diferenciar o pequeno comerciante do grande. Não dá para não ter um recorte também entre este segmento. Repito, não pode a padaria da esquina, não pode a pequena lojinha pagar a mesma coisa que os grandes comércios, e aí a prefeitura tem condição de contratar especialistas. Aquele dia, inclusive, aqui na casa, foi colocada a possibilidade, quem sabe, da mesa diretora autorizar e convidarmos algum especialista para ajudar o debate. É um tema muito sério e que tenho certeza que a gente pode tornar menos penoso aquilo que já é, infelizmente, um absurdo, que é essa lei federal de 2020, chamada Novo Marco do Saneamento, que, em nome de modernizar, ela privatizou o setor e traz mais este encargo para a população, e é disso que nós falávamos no início. O meu segundo registro, que foi quando eu interrompeu a energia, é aqui um registro, porque eu preciso falar em nome das mães, das crianças, nós precisamos, mas além de deixar o registro, é um apelo. Não há um concurso público em andamento, até que se sabe, e eu tenho falado com várias pessoas das equipes da educação. Ora, não pode soltar concurso público agora, mas daqui 15 dias já não tem mais eleição. Se nós ganharmos, vamos ganhar no primeiro turno. Então tem que começar a se planejar para um momento imediato. Aquela situação, e eu confirmei na Secretaria da Educação, a situação da nova creche do Agrochá é isso mesmo. As crianças só serão transferidas para o prédio novo e não há nenhuma ação da prefeitura para concursar, para organizar a equipe, para garantir o atendimento na creche. Sempre esqueço o vereador que me socorre o nome, mas a creche hoje existente no Agrochá é Maria Zilda? Não, não é Maria Zilda. Carmelena, isso mesmo. Então, no mínimo, isso precisava ter sido adiantado, mas não é só isto. Senhores, é muito sério essa situação.
Os salários baixos, o custo de vida alto, cada vez mais a mulher, mais gente da família tendo que trabalhar e não consegue trabalhar porque não tem onde deixar as crianças com segurança. A creche é um direito das crianças, mas também é um direito da mãe enquanto que possa viabilizar a sua necessidade de trabalho. Venho aqui fazer esse apelo, está se dizendo que vai fazer um seminário para debater o tema em função daquele registro que o Conselho Tutelar nos trouxe há 15 dias atrás. Eu não sei, ótimo, o seminário é importante, precisa decidir, mas o que precisa discutir além de dizer precisa abrir novas vagas em creche? Não acho ruim o seminário, mas a minha indignação é o que precisa se discutir num seminário a não ser não se ampliou vagas em creche em registro há 10 anos. 1.158 vagas eu deixei quando saí da prefeitura. Quantas vagas foram criadas? Não chega a 80 vagas em 10 anos, 80 vagas em 10 anos. Eu, às vezes, fico repetitiva quando eu falo esse número, mas eu tenho um orgulho danado dele, vocês me desculpem. Ter saído de 500 vagas e deixar 500 vagas em creche, quando assumi a prefeitura em 2009, e ter saído da gestão com 1.180 vagas. É possível fazer. Está aqui meu apelo, senhor prefeito, porque vai para além da Secretaria da Educação. É uma decisão de governo, é redefinição de prioridades. Na audiência pública que nós tivemos semana passada aqui na Comissão de Finanças e Orçamento, tivemos uma boa notícia que o orçamento pode ser desonerado com as despesas com o contrato de transporte escolar. Isso tem que ser visto, seja para valorizar o salário dos profissionais da educação, como essa urgência imediata da ampliação de vagas em creche. Eu quero deixar aqui mais veemente apelo para a prefeitura que apresse esse debate, dê resposta para essas crianças que estão sem o seu direito à convivência, ao cuidado na creche, ao seu direito ao ensino infantil. Passou da hora, está terminando o 2º ano. E é isso que eu posso dizer enquanto procuradora especial da mulher, enquanto vereadora, em nome de dezenas de mães que nos procuram. A gente vai até o Ministério Público, mas na prática o Ministério Público vai fazer aquilo que não está correto também, que é, termino um minutinho. Um minuto para terminar. Obrigada. Que é passar na frente dos outros, só que com uma base legal, é o promotor que mandou, mas o que adianta? Passar na frente, filho daquela criança que chegou até essa casa, mas quantos outros estão atrás? Portanto, fica aqui meu apelo, a questão da saúde, eu me inscrevo em outro momento para dizer do caos que todo cidadão de registro sabe, que infelizmente continua, principalmente na UPA, que foi objeto até da grande mídia, novamente nos colocar em manchete aí na Globo recentemente, na TV Tribuna. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Fica aqui o apelo, vaga em creche, debate sobre a taxa do lixo urgente. Obrigado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento com boa noite. Vereador Beto, vereadores presentes, equipe técnica de assessoria aqui da Câmara, aos munícipes aqui presentes, em nome do meu amigo Leandro, todos aqueles também que estão assistindo via rede social, se estiver transmitindo depois do apagão, nosso boa noite. Trouxe alguns temas aqui, senhor presidente, mas eu quero também me apropriar um pouquinho aqui da fala da Sandra e trazer também algumas coisas aqui, porque eram temas que já estavam aqui na minha pauta. Um deles é justamente essa, que eu acho que é um dever nosso, a gente se posicionar nessa questão da taxa do lixo. É importante destacar que não é uma ação que está sendo criada a nível municipal, é um cumprimento de uma legislação federal. Então, assim, não tem para onde correr do cumprimento desta taxa. A lei é federal, é o marco do saneamento, né? É o marco que divide algumas opiniões, porque realmente traz situações como essa, como a obrigatoriedade dos municípios, mesmo aqueles municípios que já tinham adaptado seus orçamentos para o pagamento
desses serviços públicos. Essa lei federal obriga o município a criar essa taxação, mas eu acho que aqui nós conseguimos avançar enquanto legislativo municipal, principalmente nessa primeira lei da criação da taxa, que realmente veio para cá com um recorte muito ruim, muito negativo, já trazendo algumas situações com poucas explicações. Então nós tivemos esse primeiro avanço. E aí quero parabenizar toda a Câmara, mas em especial trazer um pouco para o nosso lado aqui a comissão do orçamento, que composta aqui vereador Chavico, vereador Aquino e por mim também, que a gente trouxe isso para essa audiência, pôde debater com os vereadores, pôde colocar as questões pouco esclarecidas, essas questões que trariam com certeza ainda mais negatividade. Então a gente conseguiu que a prefeitura retirasse o projeto, fizemos uma reunião aqui com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e das secretarias relacionadas jurídico, para que a gente pudesse construir um novo projeto, esse projeto apenas em cumprimento da lei federal autorizando a criação desse tributo, porém até o final deste mês nós vamos nos debruçar para debater toda essa situação de equidade, toda essa situação de tentar ao mínimo fazer com que esse tributo seja o menos oneroso possível para quem tanto sofre, para quem mais precisa, para quem é mais carente de serviços públicos. E não é justo nesse momento você tratar da mesma proporção essas pessoas. Então, seria ainda mais injusto você querer levar uma taxa de resíduos sólidos onde a coleta de lixo passa uma vez na semana, ou alguns locais passa a cada 15 dias. Então, esta Câmara tem se debruçado nisso, tem trabalhado nisso, e nós vamos continuar. Infelizmente, repito, infelizmente, não há como fugir do tributo. Não tem como falar amanhã, qualquer um pode falar assim, vão criar a taxa do lixo, que esse é o nome para as pessoas entenderem, a taxa do lixo está criada. Ela precisa ser cumprida a nível municipal. Mas dizer que vai bater o pé e não vai criar, corre o risco de improbidade administrativa, de renúncia de receita, não tem para onde correr. O X da questão é fazer com que esse impacto seja o menor possível, ou quase zero, para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais necessitam desse apoio do poder público. Continuo a minha fala falando sobre resíduos, falando sobre meio ambiente, e aproveito que o Márcio está aqui, que ele tem, Márcio Jane, nosso munícipe aqui, tem uma pauta aí do meio ambiente sempre nas suas redes, no seu dia a dia, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos últimos dias das lixeiras da cidade. Eu lembro que, eu acho que eu já trouxe, desde o primeiro mandato, pelo menos umas 2 outras vezes, né, Vânia? Pautas sobre lixeiras na cidade. Acho que talvez a primeira vez que eu trouxe era sobre a situação lamentável da falta de lixeiras pela cidade, que ainda a cidade já ia para quase o segundo mandato do governo Fantin, Sandra, e as lixeiras eram as suas ainda do tempo de prefeita. Então a gente trouxe essa primeira. Na segunda vez, a gente trouxe aqui uma situação sobre aquelas lixeiras de plástico azuis penduradas nos postes. Acho que o Wander estava junto comigo nessa, horríveis. Na terceira vez, a gente trouxe aqui as lixeirinhas de ferro, feitas a princípio com parceria público-privada, mas também com pouco esclarecimento, com poucas situações, a gente não sabia se eram direcionadas, como é que foram feitas. Então, lixeira em registro é um caso sério. É um problema sério em nosso município. E agora, lixeiras ecológicas que custam 840 cada unidade. É impossível de você
não pelo menos ficar assustado com o valor de uma lixeira dessa. É impossível, principalmente quando você anda pela cidade, vê elas tortas, vê elas depredadas, vê que esse material, eu acho que assim, existem algumas coisas que elas são sonhos de consumo e outras coisas que a gente precisa se adaptar com a realidade. A gente não tem uma realidade de educação ambiental feita em nosso município que nos permita colocar alguns tipos de materiais aqui, principalmente em alguns locais no centro da cidade, que elas vão ser depredadas. Infelizmente, a gente não tem um sistema, né, capitão? Um sistema de segurança que nos garanta a vigilância desses pontos principais para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, a gente precisa pensar nisso. Mas, enfim, fomos atrás dos esclarecimentos, soubemos que essas lixeiras, elas são de um objeto específico, de uma emenda parlamentar, o nome da parlamentar, eu acho que eu não posso falar que é candidata à reeleição, mas foi uma emenda articulada pelo Ademir, lá pelo pessoal que estavam na Secretaria do Meio Ambiente, e o objeto dessa emenda foi especificamente a colocação de lixeiras pela cidade. E aí foi feito um processo de pregão, uma situação, e aí foram quase 51 mil reais contratados para 60 lixeiras dessas que estão na cidade. Então, assim, espero eu que isso seja brincadeira, porque eu acredito sim na competência da equipe que está lá no meio ambiente, mas espero que não seja verdade que a cotação dos preços foi feita via Mercado Livre, que foi isso que veio aqui no meu ouvido hoje, que foi feita uma cotação via Mercado Livre. Espero que não, vamos atrás, né? Assim, a gente precisa ter clareza nisso. Por quê? Porque a gente precisa entender como é que essas coisas são feitas, se teve uma discussão ampliada sobre isso. Porque temas polêmicos, gente, precisam ser discutidos antes de acontecerem. Eles precisam ser discutidos antes de acontecer. Faz uma consulta pública. Pô, eu vejo aqui, todo começo de sessão, são aqui demonstradas as indicações, os requerimentos dos vereadores, e a gente vai, o vereador acaba virando, a gente fala, virando office boy, né, Aquino? Virando, como que fala? Despachante. Porque se a gente tivesse um sistema ágil de alguns serviços, as pessoas não precisavam procurar vereador para pedir, por exemplo, um container lá no Ribeirão de Registro, que a gente já pediu várias vezes. Então, às vezes, tem vários locais na cidade que as pessoas estão pedindo esses dispositivos. E eu particularmente, por exemplo, sou contra container no centro da cidade. Porque já existe coleta no centro, no mínimo 3 vezes por semana. E você colocar um container ali, você só vai ajudar a criar mais resíduo, mais lixo, mais sujeira. Por quê? As pessoas podem colocar o seu resíduo na frente no dia da coleta, ou até se tiver uma lixeirinha, na noite anterior, porque a coleta de lixo tem sido feita. Então, assim, existem coisas que podem ser minimizadas, polêmicas, discussões que podem ser minimizadas, até zeradas. Faz uma consulta pública antes, faz uma audiência. Temos 13 representantes da cidade. Chama lideranças comunitárias. Nós temos um recurso, o recurso vem para lixeiras. O que vocês acham? Vamos debater isso antes de fazer? Porque senão, para que a gente está aqui? E aí depois a pancada é na gente, porque a carenagem da cidade está aqui. Quem toma paulada na padaria, no mercado, na rua, quem vai para tomar um caldo lá de carne seca lá na festa nordestina e fica meia hora na fila escutando um monte de coisa, somos nós. É para isso que a gente está aqui? É para isso que a gente está aqui. Mas se as coisas puderem ser mais efetivas, a gente vem discutir outras pautas aqui. Então tá assim. O pregão foi feito, 50.400 a situação, a instalação foi horrível, a empresa foi notificada,
e de acordo com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, vão refazer o serviço. Nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar, vamos cobrar, estamos cobrando. E fica o recado, vamos antecipar, vamos botar em discussão, vamos dialogar, porque aqui a gente quer o bem da cidade. Para isso que a gente quer. Então, vamos para outra pauta aqui agora. Uma outra pauta que eu queria trazer aqui, na verdade são mais algumas, eu não vou ter tempo para todas, mas eu quero trazer uma pauta que tem tirado o nosso sono, pelo menos o meu, há quase um ano. É uma pauta também das redes, é uma pauta da cidade, é uma pauta do Beto, do Wander e outros vereadores aqui, que é a situação daquele rapaz do Jurumirim, que está pela cidade, fazendo necessidades pela cidade, dentro do banco, dentro do caixa eletrônico, mas aquilo ali, com todo respeito, eu já disse, é o retrato da ineficiência do serviço público. Porque aquele rapaz é um rapaz de bem, eu conheço ele, o Wander conhece há bastante tempo, ele tem família no Jurumirim, ele tem benefício, ele podia estar sendo melhor assistido e ele não é agressivo. Se ele está agressivo, é porque ele está sem assistência e porque ele está sem tratamento, está sem medicamento, sem cuidado. E não adianta esse jogo de é responsabilidade de A, de B, de C, porque a gente está há quase um ano nessa situação, porque se eu não estiver enganado, está desde outubro ou novembro do ano passado, a gente falando, e um dia é foto dele lá em Sete Barras, e outro dia em Pariquera, um dia no Agrochá, outro dia na beira da pista, outro dia na Baixada da Vila Nova, outro dia na Vila São Francisco, e o menino está na cidade inteira, e um joga para o outro e fala que precisa disso, que precisa daquilo, que precisa disso. Pois nós vamos recorrer a quem for necessário. O Ministério Público já sabe disso, a Defensoria Pública já sabe disso, as secretarias municipais, todas elas sabem disso, e falam que o menino precisa de um abrigamento inclusivo, e fala que precisa disso, daquilo. Mas não é possível que a gente não consiga. Eu devo ter chamado a ambulância umas 10 a 15 vezes. Mas a rotina é a mesma. A ambulância leva até a UPA, tem uma avaliação. Quando dá tempo dele ser medicado, quando ele não foge antes, ele vai tomar medicação, fica por um tempo ali sedado e depois acabou. Não tem Pode até aí, amanhã eu tenho certeza. Ou até daqui a pouco ali, meu celular daqui a pouco toca. Não, porque isso está acontecendo, isso, aquilo, aqui. Mas o menino está na rua. Se o menino está na rua, a resposta não está efetiva. Não é possível. Não é possível. Porque não está difícil de resolver, gente. Pega o social, a saúde, o jurídico, vamos todo mundo. Hoje nós vamos resolver esse caso. Vai na defensoria, é onde aqui? Vai no Ministério Público. Qual que é a situação? Vamos ver. A família não tem condições de cuidar? Só para concluir. A família não tem condições de cuidar? Vamos tirar a tutela nesse momento e vamos arrumar alguém que tenha condições. Um serviço especializado, uma residência inclusiva. Nós vamos ter que achar. Não é possível que fica nesse... Até... Que Deus nos perdoe e que proteja que isso não aconteça, até a gente ver a notícia de um atropelamento ou de alguém mais estourado vir e fazer alguma coisa ruim com esse menino. Mas, na minha opinião, é a ineficiência, é o retrato. Se você colocar a ineficiência do serviço público, vai estar lá o retrato daquele menino defecando na agência bancária. Obrigado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Silvério, ausente por motivo de saúde. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereadora Inês Satio Koyama Kavamoto, ausente. Vereador Irineu Roberto da Silva, presente. Vereador José Lopes. Vereador Manuel de Aquino Batista. Vereador Renato Souza Machado.
vereadora Sandra Kennedy Viana, vereador Vander Lopes Pedroso e vereador Xavier Rufino de Oliveira. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 1997 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, a LDO e a LOA de 2022 e das outras providências de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanente no texto original. Coloco o projeto em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto Encaminho para o autógrafo. Projeto de lei número 2006 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA e a LDO e LOA de 2022 e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanente no texto original. Coloco em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Justificativa de voto, presidente? Justificativa de voto? Só para ficar registrado, Ok. só para registrar que às vezes as pessoas olham, ninguém debatendo, né, projetos, são projetos de crédito adicional que já foram anteriormente debatidos, todos eles com audiência pública feita, com debates anteriores nas comissões. Então, por isso, são projetos aqui na plenária relativamente simples, de crédito adicional, e por isso não tem muita discussão sobre eles. Obrigado. Projeto 2006/2022, aprovado por unanimidade. Determino convicção do respectivo autógrafo. Próximo projeto. Projeto de lei número 017 de 2022, que dispõe sobre garantir aos estudantes do município de Registro o direito ao ensino dos conteúdos de direito dos animais e proteção animal norteados pelo respeito ao meio ambiente, a fauna, a flora e a biodiversidade, na forma que menciona, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de lei 017/2022, coloco em discussão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste em casa, todos aqui no plenário, os vereadores aqui presentes. Senhores, eu queria falar um pouquinho mais desse projeto, sobre a necessidade aí que eu enxergo, né, sobre o tema. Esse projeto, na verdade, ele é de autoria de um grande amigo meu, que hoje é deputado estadual, e ele apresentou também na Assembleia, né? Mas lá ele não teve êxito ainda na sua aprovação. Que é o quê? Ensinar na escola a necessidade de não se maltratar o animal, de não cometer crueldades e tudo mais. Por que isso? Acontece, infelizmente, uma cultura, né? O Tatu falou aqui durante a sua explanação sobre educação ambiental. E é exatamente essa a finalidade, educação ambiental. A gente vê pessoas cuidando de cavalo aqui em Registro, que é um problema que nós temos, né? É um problema que não conseguimos ainda solucionar. Cavalos próximos à pista, cavalo mexendo em lixo, cavalo sendo extremamente maltratado. E isso, por vezes, é uma questão até mesmo cultural. Ah, o meu avô fazia assim, o meu pai faz assim, para mim é normal fazer isso. Não, nas escolas temos que ensinar que isso não é normal. Na escola tem que ensinar que maltratar um gato porque simplesmente não gosta do gato está errado. Na escola tem que ensinar que maltratar um cachorro está errado. Na escola tem que ensinar o quão bem faz a todos os animais
você castrar um animalzinho que está na rua, você não soltar um animal na rua, castração é também proteção, né? Um cachorro que teria aí, uma cadelinha que teria 9 filhotes que estariam na rua jogados também, não vai acontecer, porque ela foi castrada. É por isso que o GPA, por exemplo, o nosso grupo de proteção animal aqui de registro, eles castram todos os animais que eles doam. E tem gente que acha que isso é maldade. Então tem que ser ensinado, tem que ser explicado que isso não é maldade, isso é necessidade. Só para ter uma ideia, senhor presidente, do GPA, o GPA hoje tem 378 animais que fazem o que o vereador Tatu sempre explica aqui, que é o bem-estar animal, que é cuidar do bichinho. É cuidar do bichinho até que ele seja adotado. São 378 animais hoje no GPA, um gasto mensal que gira em torno aí de 60 a 70 mil reais e que recebe da prefeitura 10 mil reais apenas para a campanha de castração. Ou seja, esses 60 a 70 mil reais é por conta do GPA e daqueles que os apoiam. Então, essa é a necessidade, senhor presidente, é uma necessidade de saúde pública também, porque animais abandonados na rua podem transmitir doenças às pessoas. Então, essa lei ela vem nesse sentido. Ensinar nossas crianças na escola, ensinar o quão bem faz tratar os animais que elas têm perto delas. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o capitão Renato. Acho que a pauta é fundamental. Colocar isso de forma com que desde a primeira infância, desde o começo ali da educação infantil, se consiga trabalhar esses temas de forma lúdica, porém de forma responsável, é fundamental. Nós acabamos de discutir aqui, no nosso tempo de fala, sobre essa questão, capitão, que a gente não tem essa cultura de educação ambiental sobre resíduos sólidos, por exemplo. E aí, só para entrar no contexto, lembra lá, o pessoal do Jardim Vitória, quando a gente foi falar da lei das queimadas, por exemplo, Sandra, falou assim, beleza, nós vamos cumprir a lei, não vamos tacar fogo nas coisas aqui. E aí, vai começar a aparecer cobra, aparecer as coisas? Então as pessoas ainda não têm esse entendimento de quais as possibilidades. E a mesma coisa na causa animal. Ah, beleza, eu quero um cavalinho aqui para eu andar, né? Tenho meu cavalinho aqui, mas eu não tenho essa educação desde a infância do quanto está sendo maltratado esse cavalo, Aquino, quando ele fica ali. E quais os riscos, por exemplo, não, está ali no Caiçara 2, ali na Pirapitinga ali, está no meio do mato ali, não, ele está ali comendo um capinzinho ali, não vai fazer mal para ninguém. E a pessoa larga lá, está na beirinha do córrego, tem água, está perto do capim, está tudo certo, deixei com comida, com bebida, né, e deixei ele solto. Não tem a noção que esse cavalo vai para o meio da rua, que esse cavalo pode transmitir doença. Então, fundamental, capitão, fundamental essa pauta, esse tema, ser debatido e ser colocado dentro da sala de aula desde a primeira infância. Parabéns, meu apoio total. Continue em discussão. Com a palavra o vereador José Lopes. Fazendo a comparação do nobre vereador Fábio, o quanto deixa com água, né? Quando deixa com água, o animal amarrado no sol o dia inteiro, né? Na calçada o dia inteiro, amarrado no poste, numa árvore. E muitas reclamações de moradores que ainda reclamam do mau cheiro, né? Mau cheiro, da sujeira na calçada. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Beto. Quero também parabenizar o capitão Renato por esse projeto. A gente passa a valorizar, na verdade, os animais quando você tem também animal de estimação em casa. Eu falo que eu não era fã de gato e hoje eu tenho pelo menos 7 gatos em casa. Então, cuido com carinho. E não aceito quando vejo um animal sendo maltratado. Então, parabéns, capitão, por esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais vereadores, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Moção de aplauso. Moção número 069 de 2022, de autoria do senhor vereador Xavier Rufino de Oliveira, Associação Desportiva Lusa de Registro, Projeto Futuro Lusa,
pela belíssima conquista da final do Campeonato Municipal de Futebol de Salão de Base 2022, no qual sagrou-se campeão. Coloco em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Xavier Rufino de Oliveira. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, funcionário da casa, a Lusa, fundado em 1997, portanto 25 anos de atividade ativa. Em todos os campeonatos, e todos os anos, ela vem participando em nosso município. Mas não é só isso. A Lusa incluiu em seus projetos, em suas modalidades, um projeto para o futuro, da onde já tivemos uma grata satisfação de hoje estar brilhando no esporte profissional o Gustagol. Gustagol, que começou na Lusa, da Lusa o Taboão da Serra para o Criciúma, do Criciúma para o Corinthians, do Corinthians para o Bahia, depois para o Goiás Internacional, agora hoje está na China. Fortaleza, que eu esqueci, bem lembrado pelo nobre colega, aonde ele cresceu mesmo, o futebol dele foi no Fortaleza. Graças a Rogério Ceni, viu? O senhor lembrou porque Rogério Ceni era o treinador dele. E hoje a gente vê alguns moleques interessados, muito interessados nesse projeto. E lá os dirigentes da Lusa, não medindo esforço, apesar da situação que passamos, que todo mundo passa, eles magam, fazem um rateio entre eles para pôr essa molecada para jogar. E paz, meu senhor presidente, se hoje tivéssemos assim uma felicidade, uma oportunidade de alguns olheiros do esporte vir aqui em Registro e olhasse as molecadas, com certeza mais algum Gustagol sairia da Luz. E tem uns molequinhos lá muito bom. Bom mesmo. Falo isso com muita maturidade, porque a gente vê o brilhantismo dele. Por essa razão, senhor presidente, que até no início o nobre vereador Tatu brincou que a Luz é da minha familiares. Sim, mas hoje estou vereador, amanhã não sei. A história tem que ficar. Então, a gente... É bom, só para complementar, é bom registrar esse momento, porque ver um time da Varja com essa finalidade, com essa visão do futuro, é muito importante e vale a pena ressaltar. E quero dizer, senhor presidente, quero pôr naquele quadro e num momento mais próximo a gente chamar a delegação da Luz para fazer a entrega aqui em plenário. Vamos registrar esse grande momento. Tenho dito, muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Só foi eu fazer a denúncia aqui do lixo, da tarifa do lixo criada pelo governo federal com a Boa Energia. Senhor presidente, nobre secretário, mesa diretora, eu gostaria de tratar aqui, primeiro, parabenizar fortemente a 14ª Delegacia Judô pelo festival ontem, na verdade teve festival também, mas é o torneio, né? Que arrecadou, Fábio,
1.200 quilos de alimentos. Antes de falar do esporte, vamos falar da ação solidária, que foi belíssima. Mais de 1.200 quilos, mais de 1 tonelada de alimentos, que dividiu aí entre 4 entidades sociais. Isso é bastante importante. Foi, segundo o seu Akira, 4 vezes mais do que já se arrecadou em qualquer outra experiência. Interessante, né? É bom a gente ver os laços de solidariedade se ampliando, né? O torneio Torashi Suzuki é bastante... Eu não sei mais que ano nós estamos, talvez no convite aqui esteja, mas não sei desde que ano se realiza este torneio. Foi bastante importante, retomada das atividades, depois de uma situação aí que a federação passou em função de disputa interna e agora, principalmente em função da pandemia, e agora retomando e retomando tão bem. Quero, portanto, deixar aqui os parabéns tanto à Arju como à delegacia, a 14ª delegacia, pela realização ontem de mais esse torneio Toraishiro Suzuki. Quero deixar aqui o meu registro, que na quinta-feira vou apresentar ao companheiro, colega vereador Beto, que comigo e a doutora Inês compõem a Comissão Permanente de Saúde, para que nós possamos chamar uma audiência pública sobre o tema. O tema de saúde não dá para ser tratado porque não há fôlego de SEI atrás de SEI. Comissão Especial de Inquérito, Comissão Especial de Inquérito, uma atrás da outra. A população clama por resposta imediata. Se nós não temos um prefeito, me desculpe, senhor Nilton Hirota, capaz de tomar decisões e aprender com os erros, o que nós somos capazes de esperar desse Poder Executivo? Nós ficamos contentes com a Comissão Especial de Inquérito no sentido de pensar que fosse um aprendizado, que precisava estabelecer fiscalização firme, que precisava estabelecer a comissão de avaliação, que precisava olhar os contratos de forma periódica e cotidiana. Mas as denúncias que nós tínhamos antes do contrato continuam os mesmos. Ausência de médicos conforme o contrato prevê. As pessoas esperando 3 a 4 horas ainda, a mesma história que nós falamos desde que saiu a Pamir da gestão da UPA de registro. Não era uma maravilha. Nós tínhamos 1000 críticas, problemas, mas agora nós estamos falando, parece que temos saudade do passado, que os problemas eram um pouco menores. O que falta é gestão, o que falta é acompanhamento de perto, o que falta inclusive nós estamos, eu quero aqui, vou apresentar o requerimento, agora não mais como todos sabem, uma vez que entrego o relatório da Comissão Especial de Inquérito, aquela comissão não existe mais. Portanto, como vereadora, vou apresentar à mesa diretora que oficie aos órgãos de fiscalização para saber os andamentos que foram dados a partir do nosso relatório. Um deles era devolver uma das solicitações que a Comissão Especial de Inquérito apresentou, é que a Procuradoria da Prefeitura quantifique, valorize, dê valor, quanto é que a empresa tem que devolver para a Prefeitura por aqueles pagamentos feitos para médicos que não cumpriram o horário, que não estiveram presentes, que não fizeram os plantões. É só assim que eu acredito que a empresa contratada pode começar a levar a sério, se é que tem uma gestão que fiscalize. É penoso. E eu não falo, tenho certeza que eu não sou a única que recebo os telefonemas. Das pessoas esperando 3 horas, com uma dor insuportável, que só está com 2 médicos, não tem o terceiro, não tem o quarto. Onde é que está a equipe? E a equipe sobrecarregada, mais uma vez. Não sei se os senhores acompanharam, mas os técnicos de enfermagem foram substituídos por auxiliares de enfermagem, para ficar mais barato para a equipe. E quase todos. Quero 30 segundos, não preciso nem de um. É um abuso atrás de abuso, nada contra os auxiliares, mas se você já tem uma equipe pequena e coloca pessoas que teve menos oportunidade de estudos, portanto, que é o curso técnico de enfermagem, você está mais uma vez sacrificando a equipe de saúde da UPA, assim como, mais uma vez, colocando em dificuldade, em desassistência, em falta de cuidado com os usuários da UPA.
Chega, não é possível que a gente tenha que falar toda a sessão sobre o mesmo problema. Falta de qualidade no atendimento da UPA. Tenho certeza que não é por causa dos profissionais. Condições de trabalho, falta de equipe, falta de gestão, falta de fiscalização. Não vai ficar assim. E agora, se nós não temos uma comissão especial de inquérito, a gente tem a comissão permanente. Deixei aqui registrado, tenho certeza que a doutora Inês e o vereador Beto poderão discutir conosco e dar o encaminhamento, assim como individualmente temos que novamente procurar o Ministério Público. Muito obrigada pela tolerância. Boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Oh, perdão. Volto atrás, perdão. Tem sim. Vereador Fábio Cardoso Júnior, perdão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Quero usar também aqui o início dessa última fala, quero parabenizar, estender um pouquinho mais os parabéns aqui, parabenizar a Associação Registrense, a Delegacia de Judô e todos os participantes aí, doutor Aishiro Suzuki. Infelizmente, por uma outra agenda, não pude estar presente, mas sei que fui representado aí pelo capitão, que nos representou lá. Mas também quero parabenizar a toda a equipe organizadora. Final de semana foi de agendas festivas e muito produtivas aí, depois de 2 anos de pandemia, a gente vê o pessoal caprichando nos eventos, Chavico. Tivemos aí, com excelência, aí um festival lá, um encontro de carros antigos, no RBBC, na SER, lotado, por sinal, e muito bacana. Tivemos a Festa Nordestina, Chavico, 14ª Festa Nordestina, sexta, sábado e domingo, e agora a Festa Nordestina com nome e sobrenome, Severino Deodato de Lima, Araquém. A Festa Nordestina agora tem nome e sobrenome, e foi emocionante na sexta-feira poder participar da abertura da festa com a família do Araquém, com aquela emoção mais uma vez, e ver tudo aquilo lá. Foi muito gratificante. Eu agradeço aí a Associação Nordestina e a Prefeitura, a todos que organizaram essa festa. E também, para finalizar, os nossos parabéns, rapidinho, a Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema, na pessoa do pastor Guto, toda a equipe, que promoveram lá a primeira festa da batata. Aquela batata recheada tão tradicional da BVN, das festas da solidariedade, hoje tem uma festa só para ela, lá na Igreja Presbiteriana do Ipanema. Parabéns, pastor Guto, e todos que participaram lá. Com 3 minutinhos aqui, presidente, quero trazer alguns temas que nos preocupam muito e que a população nos traz e a gente precisa registrar aqui. O primeiro deles, que infelizmente a gente vai lutar no orçamento, Chavico, para tentar de alguma forma alocar recurso municipal para que a gente possa fazer algo pelo menos parecido com o PELC. O PELC é o programa Esporte e Lazer na Cidade, que atende muitas pessoas e, infelizmente, por falta do programa do recurso federal, está sendo extinto no município de Registro. Então, a gente precisa, dentro dessa discussão da LOA, conversar com o secretário para que a gente possa fazer algo pelo menos parecido aqui a nível municipal, Heitor, porque as pessoas precisam desse programa. É um programa que já caiu no gosto do povo e tem atendido muita gente, crianças, jovens, adultos, idosos, e precisa desse programa. Algumas pessoas do Caiçara 2 falando, Fábio, vai acabar o PELC, vai acabar a nossa dança, vai acabar a nossa diversão. Pessoas estão ficando assim, as pessoas, por falta de opções de lazer e esporte, muitas vezes ficam doentes, com problemas de depressão e outras coisas, e esse PELC é fundamental para que a gente possa combater isso de uma maneira boa. Mais uma preocupação da população, a questão das ambulâncias e do serviço de transporte sanitário. A gente tem trazido isso aqui, levei até o secretário de Saúde. Registro hoje tem a maior frota de transporte sanitário da nossa região. Então a gente, assim, o que eu trago aqui para registrar nessa sessão, a gente precisa rediscutir esse modelo do sistema de transporte para que as pessoas que mais precisam não fiquem sem o transporte. Não dá para um paciente da oncologia, não dá para um paciente que está debilitado ficar nessa expectativa se vai ter ou não o carro. A gente precisa repensar
nessa logística, mais uma vez eu falo aqui, da manutenção dos veículos da saúde. A gente precisa tratar isso como pauta prioritária também e precisa ver isso aí. Hoje temos 14 carros trabalhando com transporte. A gente precisa pensar se a locação de veículos, se terceirizar esse serviço, não sei. Porque isso foi a fala dos próprios motoristas. Eu estive lá no setor conversando com os motoristas. Que eles não aguentam mais, às vezes, sair com o carro que está ali, rodando, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Daqui a pouco os veículos vão todos explodir. A quilometragem é muito alta. Então a gente precisa repensar nesse transporte sanitário, no serviço de resgate. O secretário garantiu que até essa semana estaria alocando mais 2 ambulâncias para suprir essa demanda, para a gente ter minimamente 2 a 3, para concluir, 2 a 3 equipes aí do serviço de resgate municipal e o serviço de transporte sanitário. Para fechar, 30 segundos, para não pedir o tempo da liderança, só aqui registrar mais uma vez aos meus colegas da enfermagem que a luta ainda não acabou. Está 5-3 lá no STF, infelizmente, está 5-3, mas nós vamos lutar até o final, vamos fazer hashtag, vamos mobilizar deputado, o que for preciso. Não é possível que não haja uma comoção desses ministros do Supremo a favor da enfermagem. Os deputados estão levando as agendas, estão levando as fontes de custeio, estão levando as sugestões, as propostas. Não é possível que esses ministros não olhem isso e não aprovem esse piso e não derrubem essa suspensão. Obrigado e boa noite. Pela liderança, senhor presidente. Pela liderança, o vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Vou ser muito breve aqui nas palavras, mas mais uma vez agradecer a todos os vereadores aqui presentes pela aprovação dessa lei, essa lei que traz às escolas o tema tão importante que é o tema da educação ambiental, né? Dizer que é um tema que nós já estamos trabalhando há algum tempo, né? Tentando levar policiais do policiamento ambiental para dentro das escolas, para que façam um trabalho como o ProERD faz, aproximar as crianças desses policiais e para que aprendam o que é tratar bem um animal, né? Mais uma vez, esse projeto ele veio do nosso amigo, o delegado Bruno Lima, que hoje é deputado estadual, e quando ele me apresentou, eu vi a necessidade de trazer para cá. E mais uma vez eu agradeço a todos pela aprovação. Falando do papel do legislativo, a gente fica feliz quando vê que o nosso trabalho está surtindo efeito, está tendo bons frutos para a população. Eu recentemente estive deixando meus filhos na escola e na rua da escola eu vi uma viatura da Polícia Militar e um carro da Prefeitura, né? Cheguei perto para ver o que estava acontecendo, senhor Chavico. E era uma viatura da atividade delegada, a lei que nós aprovamos aqui, né? Que aumentou o número de viaturas na rua, aumentou o policiamento, aumentou a segurança da cidade de Registro. E além dessa viatura da Polícia Militar, um outro trabalho nosso estava sendo feito ali, que era a Vigilância em Saúde, que recebeu denúncias e estavam verificando alguns carros abandonados na rua. Carros abandonados, seu Chavico, que infelizmente eu tive tristes ocorrências que eu atendi, com até mesmo uma mulher que foi estuprada e morta e abandonada dentro de um carro abandonado na rua. Então é um local que pode ser utilizado para crime, é um local que traz doença para a população. Aquele que larga o carro lá por anos, se deteriorando, às vezes ele não percebe isso. Mas nós temos que fazer esse trabalho. E foi uma lei aprovada dessa casa. Uma lei de nossa autoria aprovada por essa casa e funcionando lá. Então, naquele momento, eram duas legislações nossas funcionando. A atividade delegada e o recolhimento desses veículos abandonados. Isso me deixou realmente muito feliz.
E trazendo um pouquinho o que foi dito anteriormente aqui, o resgate aqui em Registro, né, ele realmente vem deixando a desejar em alguns aspectos. E o que nós estamos fazendo para mudar isso, para tentar melhorar esse serviço? Também com a atividade delegada. A atividade delegada nós podemos trazer os bombeiros para trabalhar para a prefeitura. Já foi conversado no comando do bombeiro, existe o interesse de fazer isso. Estamos conversando agora dentro da prefeitura com as secretarias para a gente trazer o corpo de bombeiros para trabalhar atendendo o nosso 193, desafogando assim o 193 para que possa fazer as remoções e fazer tudo mais aquilo que a equipe precisa, até mesmo com a própria viatura do bombeiro, desafogando o nosso serviço municipal, o bombeiro ajudando no serviço municipal. Então, são nossas leis que estão fazendo efeito e o que nos deixa muito feliz. Era isso que eu queria trazer aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, capitão Renato, pelo trabalho. Eu gostaria também, antes de encerrar aqui, agradecer e parabenizar o vereador Beto, que por 2 semanas aqui está acumulando 2 funções. Na ausência da doutora Inês, está colaborando com a sessão aqui. Com a palavra, vereador capitão Renato, Beto. Não, eu quero aqui só agradecer a todos que estiveram aí orando pela vida do presidente também, que já se recuperou, já passou pela cirurgia, está em casa. Um abraço ao nosso presidente Gerson Teixeira. Que boa notícia. Com a palavra, pela liderança, vereador Chavico. O nobre vereador já tirou as palavras da minha boca, mas realmente que Deus abençoe o nosso presidente. Foi operou, mas foi um sucesso, né? E que Deus traga ele de volta o mais rápido possível. Eu vou ler aqui essa moção, senhor presidente, que eu fiz um resumo, porque me motivou muito fazer essa moção pelo contexto desse 25 anos de esporte prestado pela Lusa aqui em Registro. Senhor presidente, apresento à mesa, observando as formalidades regimentais e ouvindo do plenário, moção de aplauso à Associação Desportiva Lusa de Registro, Projeto Futuro Lusa, pela belíssima conquista no final do Campeonato Municipal de Futebol de Salão, sagrando-se campeão do Futebol de Salão 2022. Mas não é só isso. O projeto não é só isso. Ganhar é bom, sim. Existe mais algo em cima de tudo isso aí. Considerando que no dia 3 de setembro de 22 foi realizado no ginásio Mário Cova o final da Lusa versus Esporte do Campeonato Municipal de Salão de Base, aonde o time da Lusa é campeão. Considerando que o projeto Futuro Lusa vem fazendo o belíssimo trabalho na direção comandado pelo senhor Wilson de Souza, que abraçou esse projeto como forma de cuidar e dar oportunidade ao jovem e ao adolescente. Considerando o time da Lusa, foi fundado, já falei aqui, no ano de 1997. Portanto, 25 anos de atividade ativa aqui no nosso município, dando alegria, o lazer, o esporte, não só a ele, aos nossos familiares. E combinando agora com o fato de ser campeão dessa modalidade futebol de salão. Eu, como esportista que fui, senhor presidente, eu fico assim, observando, depois de uma grande parada, que a gente vai ficando jovem, vai se afastando do campo, porque já não aguenta a vontade, a vontade dá, mas o corpo não aguenta, né? Eu vejo, acompanho alguns jogos da Lusa, aonde 80%, 70%, 80% são meus familiares, claro. E veja ali a forma como eles cuidam dos jogadores, se reúnem
lá na casa do meu primo, fazem uma casa simples, mas de lá eles fazem uma grande festa, que nem que é o fim do mundo, coisa mais gostoso de participar. O que eu quero dizer com isso? Lá não tem só veterano, lá não tem só futebol amador, mas acima de tudo essas crianças que estão nascendo agora, presidente. Já disse aqui na explanação, pedindo o apoio, que hoje, no mínimo 2, 3 Gustagol, com certeza sairá lá da luz. Basta só de oportunidade. Eu também o time do novo vereador, misericórdia. Mas realmente, novo vereador, o senhor está um pouquinho fora de peso, né? Mas o senhor ainda é jovem, aguenta correr. Eu não aguento correr, estou fora de peso, não aguento correr. Mas tem uma molecada ali, que é de encher os olhos da gente. Portanto, senhor presidente, quero agradecer essa casa por ajudar a aprovar essa moção, porque realmente esse pessoal da Lusa só me traz orgulho. Teve um dia que, no final do campeonato, não lembro o ano, que quiseram, perderam, a gente viu que houve um erro grande do juiz. A gente estava lá, a gente acompanhou, eles não queriam nem receber a segundo lugar. Falei, não é assim. Vão lá, recebam sim, porque vocês são merecedores. O povo está vendo. A turma está vendo. Está aqui o nobre Chiquinho, nobre vereador, nosso decano, uma vez jogando uma final de campeonato, Charribeira e Serrote. O empate para nós já era campeão. Nós tivemos a felicidade de sair ganhando o jogo de 1-0. E no Serrote tinha um ponteiro, estou falando de coisa de 40 e poucos anos atrás. Tinha um ponteiro, acho que de Miranda, Oh, como é que um homem daquele não é profissional? Ele foi, ganhou de nós, ganhou de tudo. Foi lá na linha de fundo e cruzou para trás. E Mário Kaçuga foi por cima com a mão. E marcou o gol, empatou. Mas o empate para nós já era campeão e foi com a mão, nós saímos de campo. Isso. Nós saímos de campo, o empate nós já era campeão e a vontade nossa é ir tudo para o Jardim Ama. Era a promessa de ir tudo para o Jardim Ama. Tinha 4 ônibus, nós ia tudo para o Jardim Ama. Aí o dono do Charribeira chegou, não, tem mais de 500 pessoas que viram. O juiz do jogo, acho que pouco aqui conhece. Quem conhece aqui o ex-oficial de justiça Petunilho? Só que o Petunilho era amicíssimo do nobre vereador Daniel da Neve. E aí ele deu gol. Aí nós voltamos para campo. O dono foi lá no vestiário e falou, não tira a roupa, não tira a roupa, volta para campo. Nós voltamos para campo. Num contra-ataque nós fizemos 2-1. Aí acabou tudo. Aí fomos parar tudo na delegacia. É uma história muito longa. Mas faz parte do esporte. Então, parabéns, Lusa, parabéns, departamento, a Secretaria de Esporte que promoveu esse campeonato. E registro só tem a ganhar, porque se realmente investir no esporte, com certeza iremos tirar dessa cidade mais alguns Gustagol. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Beto. Quero só fazer uma correção aos nobres e àqueles que nos assistem. O presidente, ele não está em casa, ele continua internado, mas amanhã está de alta, tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores na próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 15 de 9 de 2022, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 19 de setembro de 2022, às 19 horas. Antes de encerrar, tem um minuto de silêncio aqui, uma solicitação do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura. Requer a mesa pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor José Roberto Torquato Nego, ocorrido no dia 11 de 9 de 2022. Agradeço a presença de todos e às 20 horas e 42 minutos encerro a presente sessão.